Bom, vamos lá começar a revisão de potenciação. Bom, não vou enrolar muito, então a gente vai falar o que é e como é que faz rapidinho, tá? Bom, a potenciação é aquela sequência de multiplicações repetidas, né? Então, como assim? Vamos supor, se eu tiver 2 ao cubo, seria o 2 multiplicado quantas vezes? 3 vezes repetidamente. 2 vezes 2 vezes 2, tá? Não é, a diferença não é a tabuada, né? Não é 2 vezes 3. É o 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Que dá 8. Qual que era a estrutura dela mesmo? Bom, esse maior se chama base. E esse menor se chama expoente. Tá? A base é o número que vai ser multiplicado e o expoente é quantas vezes ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Certo? Então, dando mais alguns exemplos. 3 a quarta. Lembrando, né, que aqui o expoente vai crescendo na forma ordinária, né? Então, primeira potência, segunda potência, terceira potência, quarta potência, quinta potência. E o expoente 2, expoente 3, né? Ó, expoente 2. Eu posso falar que ele está elevado ao quadrado. E o expoente 3, posso falar que ele está sendo elevado ao cubo. Tá? Então, vamos pegar mais alguns exemplos. Ó, 3 elevado à quarta potência, ou 3 elevado à quarta, se a gente simplificar. É o 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Tá? E assim vai. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. E dá 125. Bom, nas aulas anteriores eu não vou colocar aqui, mas eu pedi para vocês copiarem, tá? Quais são as bases importantes da gente dar uma olhada? Base 2, base 3, base 5, tá? Base 10. São bases importantes pra gente dar uma olhadinha. Então, olhem as aulas anteriores, tá? Se vocês não copiaram, copiem a base 2, a base 3, a base 5 e a base 10. Mas eu vou dar uma recapitulada aqui uma revisãozinha rápida do que vocês precisam lembrar. Bom, o que eu preciso lembrar que é regra, que é a lei? Expoente zero. Quando o expoente for zero, o que é? Todo número elevado a zero é igual a 1, tá? 3 elevado a zero, 1, 2 elevado a zero, 1, 382 elevado a zero, 1, tá? Isso é regra, é lei. Expoente 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 3 elevado a 1, 3. 2 elevado a 1, 2. 382 elevado a 1 dá 382. Lembra disso? Sim, então guarde isso aqui, que isso aqui é lei, é regra, isso vai acontecer sempre. Bom, toda vez que não tiver nada, por exemplo, 7, tá? E não tiver nada, automaticamente é o expoente 1, ó. Tá? Ele não precisa aparecer para você perguntar qual que é o expoente. Quando não tem nada, não quer dizer que seja 0. Quando não tem nada, quer dizer que é 1, tá? Então, guarde isso aí. Bom, para aqui, guardando esses esquemas, vamos falar das propriedades da potenciação. E quais são elas? Bom, eu tenho a multiplicação de potências de bases iguais, tá? O que eu fazia com a multiplicação de potências de bases iguais? Eu conservava a base e somava os expoentes, tá? Essa resolução aqui não precisa você fazer, tá? Você já pode colocar direto se você quiser nessa forma, tá? Isso aqui é só para a gente ver o que realmente está acontecendo. Então, isso só com potências de bases iguais, tá? Se for diferente, vamos supor assim, ó, 2 ao cubo vezes 3 à quarta.
Ah, o que eu faço com isso? Nada. Ou você resolve ou você deixa assim, tá? Se eu fosse resolver, eu primeiramente faço as potências, tá? Para depois a multiplicação, porque a potência tem mais força que a multiplicação. Então seria 2 ao cubo, 8, vezes 3 à quarta, 81. Tá? Ah, depois, sim, depois você resolve, isso aqui dá o quê? 648? Provavelmente. Tá? Então, essa é a primeira propriedade, tá? A propriedade 1, que a gente já tinha falado na aula passada. Qual a propriedade 2? A propriedade 2 é exatamente o contrário, que agora é a divisão de potências de bases iguais. O que eu faço com a divisão de potência de base igual? Eu conservo a base e subtraio o expoente. Então, se eu tiver, vamos supor, 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a terceira, ó, a base é igual? É. Então, eu conservo ela e subtraio o expoente. 7 menos 3, 4, tá? 5 elevado a 10 dividido por 5 por 5. Ah, Vitor, e aí? Bom, lembra que quando não tem nada é 1, né? Então, ó, a base é igual? É. Então, 10 menos 1, 9. Ah, para que serve isso? Aqui serve para a gente fazer contas com expoentes gigantes e não precisar abrir o número, tá? Não precisar calcular o número automaticamente, tá? Isso pode acontecer, ó, várias vezes. Vamos supor. Mais de uma vez. Então, tá vendo que as bases são iguais? Sim, então conserva a base. Só multiplicação? Beleza, então, ó, 3 mais 4, 7, mais 5, 12. Ah, posso misturar as duas? Posso colocar. Vamos supor, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a... Ops. Vou dar uma arrumadinha aqui. Isso. Vezes 3 elevado a 8, dividido por 3 elevado a 3, suponhamos. Tá? Ah, mas isso aqui o que é? Uma expressão. Então, primeiramente, a gente pode fazer as operações, mas se você perceber que é tudo base 3, eu posso resolver, ó. Multiplicação de potência de base igual, o que eu faço? Somo. Então aqui, ó, 5 mais 8, 13. Aqui é divisão? Ah, então subtrai. Então, 13 menos 3, 10. 3 elevado a 10. Tá? Isso aqui serve pra gente fazer a conta rapidamente, sem ter muito enrosco. Certo? Qual outra propriedade interessante que a gente falou nas aulas anteriores? Bom, então a gente já falou da multiplicação de potência de base igual e a divisão de potência de base igual. Agora eu vou ter a potência de potência. Como é que funcionava a potência de potência? Quando eu tinha, por exemplo, um 3 elevado ao cubo elevado à quinta, isso é chamado de potência de potência. O que eu faço com potência de potência? Eu multiplico os expoentes, tá? Então, olha só, tem um cubo aqui e uma quinta aqui. Eu vou multiplicar, então vai ficar 3 elevado a 15. Lembrando que tem que ter esse parênteses para fazer isso, tá? Que a gente já falou na aula passada. Então, fiquem espertos com isso. Um 7 elevado à quarta elevado ao quadrado, o que eu faço? Multiplico os expoentes. 4 vezes 2, 8. Então, fica 7 oitavo. Certo? Essa é a potência de potência. E qual outra propriedade que a gente ainda tem? Bom, a gente tem a potência de uma multiplicação. Como assim? Vamos supor, eu tenho um 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Bom, aqui o que eu posso fazer? Eu posso fazer o chuveirinho com isso. Tá? Então vai ficar 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Tá? Quando tiver uma multiplicação e eu elevar ela a uma potência, eu posso fazer o chuveirinho com os expoentes. Ou resolver o que está dando parênteses, tá? Não obrigatoriamente eu preciso fazer isso toda hora. Isso aqui depende de como você quiser fazer. Eu posso muito bem fazer o 3 vezes 4, 12 e depois elevar ao quadrado, tá? Ficar assim. Não tem problema nenhum. Tá? Não é obrigatório você fazer isso. Por isso que não é uma propriedade tão importante assim. Isso também funciona na divisão. Vamos supor, 12 dividido por 4 elevado ao cubo. Tá? Como é uma divisão, eu posso muito bem fazer esse chuveirinho aqui. Fazer isso aqui. Ou muito bem fazer o que está dentro do parênteses. 12 dividido por 4, 3, elevado ao cubo. Vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, essas são as propriedades de potenciação. Fiquem espertos quando aparecer. E, obviamente, quando tiver uma expressão, a potenciação vai ter preferência maior dentre as outras operações. Certo? Beleza.